Alguém conheceu essa música? Almoçando hoje, ele falando das coisas, que faz anos que nós não encontramos com ele. Ele tem uma casa de recuperação para homens no Rio do Ouro. A gente nem sabia disso. Tá. Mas conversando em casa hoje, ele falou dessa música, e o Thiago, nosso ministro de louvor, falou que ele aprendeu a tocar o violão com essa música. Então já influenciou o Thiago sem saber. Então essa que eu pedi para ele fazer isso hoje à noite, eu ia fazer, mas eu deixei ele fazer. Só para nos mostrar que olha a influência que uma pessoa possa ter, fazendo coisas, talvez simples até. Todos nós aqui temos uma influência nas outras pessoas. Às vezes nós não entendemos como. Nós às vezes achamos talvez a minha vida não vale nada. Tem um filme antigo que eles passam quase todo ano no Natal, nos Estados Unidos, muito antigo, até no preto e branco, que fala sobre isso. O homem deu algumas coisas, fez alguma coisa errada na sua vida. Ele estava casado com filhos, achava que a vida dele não valeu nada, então ele pediu para, se fosse melhor, para ele nunca tinha nascido. E tem essa coisa de Hollywood, que desceu um anjo e cumpriu esse pedido. Ele podia ver a vida sem ele. E era um catástrofe. O irmão morreu porque ele não estava lá para salvar ele, de afogar na água. Teve muitas coisas ruins que aconteceu porque ele não estava. Então nós temos que ver hoje à noite que Jesus não pediu, ele ordenou que nós nos tornamos sal da terra, para que podemos realmente ter uma influência na vida das pessoas nessa terra. Abre, por favor, suas Bíblias em Mateus capítulo 5, dando continuação. Da mensagem de Cristo na montanha, a primeira mensagem. A primeira vez que Jesus, que está na Bíblia, a primeira vez que Jesus chama os seus discípulos, os novos discípulos que ele pediu, ele chamou, e eles deixaram tudo para seguir Jesus. Ele chama eles para separar-se do povo, ele subiu um monte, uma multidão das pessoas seguiram também, mas Jesus está falando principalmente para esses 12 membros da sua igreja, os seus primeiros discípulos, que se tornaram, mais depois, apóstolos. E ele contou essa mensagem, começando com as bem-aventuranças, que nós já falamos em cada um. As 7 qualidades, características de um discípulo, ele já falou em tudo, exatamente como eles devem ser pessoalmente, diante de Deus. 7 qualidades de vida, as bem-aventuranças. Ele falou que alguém que vive assim vai ser perseguido pelo mundo. E depois ele diz, vocês são, vamos ler, capítulo 5, versículo 13, e nós vamos ler hoje até 16, mas tenho tempo hoje só para versículo 13. Ele diz, vocês são quem? Esses discípulos, e somente os discípulos verdadeiros. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. 14. Também vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma cadeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado
e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorificam ao Pai de vocês que está nos céus. As bem-aventuranças, 7 qualidades, características que nós devemos possuir como discípulo verdadeiro de Cristo, para cumprir a razão da nossa salvação, para ser assim. Agora ele diz, eu vou te ensinar como vocês devem ser na terra. Porque melhorar a sua vida pessoal é bom para você. Como ele falou, sozinho podemos chegar mais rápido. Mas Jesus não quer que nós permanecemos sozinhos. Ele quer que nós vai influenciar o mundo. Nós temos que entrar, infiltrar esse mundo, não para receber o mal, a sujeira desse mundo, porque ele já ensinou que nós temos que ser puros. Ele diz, entra esse mundo para influenciar a vida das pessoas nessa terra. E se nós permanecermos sozinhos, guardados em nossa casa, lá nas montanhas, separados de Deus, nunca vamos atingir o propósito da nossa salvação, para influenciar o mundo, para continuar a missão que Jesus começou 2000 anos atrás. Nós temos que investir nosso tempo, nossa vida no mundo, não para receber os prazeres do mundo, não para ser amigo do mundo, não para amar o mundo, mas para amar as pessoas no mundo, tanto que eu vou me sacrificar para ajudar eles a conhecer Cristo. E às vezes não é através das minhas palavras, mas através da minha vida. Por isso ele ficou com 7 bem-aventuranças de como vocês devem ser. Agora, como vocês devem ser nesse mundo, sal da terra. A coisa principal da sal, como eu falei, é para influenciar. E se você acha que a sua vida não vai influenciar ninguém, está completamente errado. A sua vida está influenciando pelo menos uma pessoa e provavelmente muitas pessoas. Só precisa olhar aqui no Miguel tocando o violão dele. Ele está imitando 100% o que Tiago faz, né? Tiago está influenciando a vida desse menino. Nós temos uma menina aqui, um jovem, que nem teve, a sua filha nem nasceu ainda. A Laura, outra Laura número 2. Nem nasceu ainda. Mas será que ela está influenciando a sua vida? Michele, pode ficar em pé? Olha nela. Nem nasceu ainda, mas tem uma influência na vida dela. Mudou a vida dela. Até posso falar que é uma grande influência, mas eu não vou falar isso. Ela pode sentar. Tudo, a nossa vida é compartilhado com os outros. O problema é para o bem ou para o mal. Jesus falou, ser assim, para que você possa ser assim para o bem no mundo. E isso que eu gostaria que nós tiramos um pouco de tempo hoje à noite para pensar. Aproveitamos o exemplo do pastor José. E ele falou que não foi o nome que ele escolheu, mas lá onde ele está, eles conhecem ele como Zé de Deus. Tá? Ele fala, então, se ele é Zé de Deus, por que não posso ser J de Deus? Não sei, eu acho que é justo, né? Tá. Hoje talvez você ache que sal é algo barato, um tempero barato, que até no nosso restaurante você recebe de graça, que você joga, mistura com batata frita, com pipoca, para ser mais gostoso. Mas na época que Jesus escreveu isso, na época do Império Romano, eles falaram que o sol e o sal eram as 2 coisas mais importantes nessa terra. Para sobreviver, tinha que ter o sol e o sal. Sabe que naquela época, sal era uma coisa preciosa. Era uma coisa que
quando foi descoberto em vários lugares, até houve guerras entre nações sobre as minas de sal. Antes da refrigeração, a comida ia estragar. E a única coisa que ia preservar a comida era o sal. Era uma coisa muito valiosa. Até os gregos na época chamavam de divino o sal. É uma coisa que hoje nós usamos para várias coisas. Mas eu pesquisei quantos usos tem para o sal hoje. Alguém pode pensar quantos usos tem para sal hoje? 3, 4, 5. Até nas áreas onde é muito gelo, onde é muito frio, o gelo vai acumulando nas ruas, eles jogam sal nas ruas para descongelar o gelo. Tem muitos. Sabe quantos dizem que, quantos usos para sal tem hoje? 14 mil. 14 mil. Tá, eu vou falar de cada um hoje à noite. Não. Mas vamos tentar entender o que Jesus disse. O uso de Jesus em Mateus 5,13. Melhor. Para os judeus, lembra que estava na época dos romanos, mas falando para os judeus. Para os judeus, eles entenderam vários usos. As coisas mais comuns na época era, claro, para conservar ou preservar comida, especialmente carne. E também, como hoje, para dar um sabor melhor. Foi esses os mais comuns. Mas para os israelitas, eles entenderam algo mais profundo sobre sal. Volta na sua Bíblia, no livro de Números. Números capítulo 18. Na época em que os israelitas estavam no deserto, recebendo os primeiros mandamentos de Deus, como ser uma nação separado para Deus, como fazer as ofertas, como dar louvor, como agradar a Deus. Em Números capítulo 18, versículo 19. Estou num livro errado. Números 18, versículo 19. Tudo aquilo que for separado dentre todas as dádivas sagradas que os israelitas apresentaram ao Senhor, eu dou a você e seus filhos e filhas como decreto perpétuo. É uma aliança de sal, perpétua perante o Senhor, para você e para seus descendentes. Lembra, um tempo atrás, a maioria aqui, nós falamos sobre a aliança. A aliança feita entre duas pessoas na época da Bíblia, do Antigo Testamento. Eles cortaram uma aliança, na figura 8, assim, com oferta. Chamava cortando aliança. Depois que eles fizeram toda aquela coisa, no fim, para terminar, para fechar o negócio, eles comeram junto, normalmente pão, e comeram sal. E a razão de comer a sal era para dizer que essa aliança é para sempre. Nós não podemos quebrar. Ninguém pode desistir. Essa aliança é perpétua. Foi chamada uma aliança de sal. Até a Bíblia fala que a aliança que Deus faz com o seu povo é uma aliança de sal. Vai continuar para sempre. Com certeza eles pensaram nisso quando Jesus falou: vocês são a sal da terra. Não pode desistir. Não pode começar e depois voltar atrás. Essa aliança que nós fizemos, eu dando a minha vida na cruz, você recebendo as minhas promessas, o meu plano de salvação, e você entregando a sua vida diariamente para mim, essa aliança que nós fizemos é uma aliança de sal, uma aliança perpétua, uma aliança que não pode desistir. O outro uso para eles, em Levítico, capítulo 11.
Levítico, capítulo 11. Estou lendo esses versículos porque esse era o conhecimento dos judeus. Eles entenderam bem tudo isso. Levítico, capítulo 2, versículos 11 a 13. Lembra que na época de Cristo, até a morte dele na cruz, todos os israelitas ainda ofereceram sacrifícios. Tinha um templo no Jerusalém. Todos os anos, várias vezes cada ano, eles levaram as ofertas para o templo, para os sacerdotes, para ser apresentado exatamente na maneira que em Levítico foi explicado. Somente depois da morte de Cristo, porque Cristo cumpriu todas as ofertas e todos morreram nele. Ele era a última oferta, o último sacrifício, para que o homem podia aceitar ele para honrar e glorificar a Deus. E o perdão agora é em Cristo e não através dos sacrifícios dos animais. Mas olha o que eles entenderam bem sobre os sacrifícios. Levítico capítulo 2, começando no versículo 11. Nenhuma oferta de cereal que vocês trouxeram ao Senhor será feito com fermento. Lembra disso. Pois vocês não queimarão fermento nem mel com oferta preparado no fogo ao Senhor. Podem trazê-los como oferta dos primeiros frutos ao Senhor, mas não podem oferecê-los no altar com aroma agradável. Temperem com sal todas as suas ofertas de cereal. Não excluem de suas ofertas de cereal o sal da aliança do seu Deus. Acrescentam sal a todas as suas ofertas. Será que eles pensaram nisso também? Que cada oferta que foi sacrificada para a honra e glória de Deus, tinha sal. E Jesus falou, vocês são a sal da terra. Com certeza eles pensaram nisso, né? Como o sal representava algo perfeito, algo que purifica, algo que dá sabor, algo que fortalece. Se eu vou sacrificar a minha vida, em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, fala sobre um sacrifício vivo. Ele diz, vocês são a sal da terra. Tem que ser dentro de seus sacrifícios esse desejo, essa aliança de permanecer fiel para sempre. Interessante, ninguém gosta de comer sal. Sal, para mim não posso falar de diferença. Salzinho é o quê? Sal. E o sal? Mesma palavra? Quase igual para mim. Mas alguém come um prato de sal? Quem gosta? Se chega na casa de alguém para comer, eles oferecem um prato de sal para você, o que você vai dizer? Ah não, obrigado, estou satisfeito. Já comi em casa. Não, você não come sal, mas tem comida que sem sal é horrível. Tá? Até um Jó, você quer procurar também outro versículo interessante, para saber que eles usavam sal também para dar sabor à comida. Jó, que é o livro mais antigo, provavelmente, no Antigo Testamento. Capítulo 6. O Jó falando aqui, capítulo 6, versículo 6. Jó 6 diz, come-se sem sal uma comida insípida, e a clara do ovo tem algum sabor? Alguém come ovo sem sal? É horrível, mas com sal é gostoso. Então na Bíblia tem esses usos para sal. Mas não come salzinho, apenas sal. Não come, porque é ruim. Tá? Interessante. Outra uso interessante para os israelitas, nós achamos em Ezequiel capítulo 16.
Vamos para Ezequiel. Capítulo 16. Versículo 4. Não vou ter tempo para explicar todo esse capítulo, mas é Deus falando através de Ezequiel sobre a pobreza, sobre o estado do povo de Deus, ele chama Jerusalém, quando ele começou a abraçar a eles. Não tinha nada, era um lugar pobre, sem nada. Ele compara Jerusalém com um neném renascido que não é cuidado, que realmente é tipo jogado fora, né? Mas interessante o uso de sal aqui. Ezequiel capítulo 16, versículo 4. Seu nascimento foi assim. No dia em que você nasceu, o seu cordão umbilical não foi cortado. Lembra que está falando sobre Jerusalém, usando o exemplo. Você não foi lavada com água para que ficasse limpa. Não foi esfregada com sal, nem enrolado em panos. Eu pesquisei isso também para saber. E até na época dos romanos, eu vi um livro escrito pelos médicos daquela época, como fazer parto de criança. E depois que o neném nasceu, para limpar o neném, eles colocaram sal, e eles fizeram mais um tipo pó, e esfregaram todinho no corpinho do neném, para lavar toda aquela sujeira de sair no parto, e também se ficou com qualquer ferida, ia curar, para não ficar infeccionado. Então, sal foi usado no nascimento. Eu não sei se Michele e vocês querem fazer isso agora, mas foi outro uso de sal, para curar as infecções, especialmente para os renascidos. Outra coisa, eu achei interessante sobre sal. Mas dois, recém-nascidos, que eu falei. Desculpa. Um dia eu vou aprender a falar português correto. Tá bom. Agora, com esse entendimento, talvez podemos entender melhor o ensino de Cristo. Porque ele estava falando com pessoas que entenderam bem todos esses usos dentro da nação de Israel. E todas as ideias revelam que o sal, para cumprir um alvo, para fazer uma função nesse mundo que é sozinho, não faz nada. Tem que ser misturado com uma coisa, tem que ser aplicado, tem que ser esfregado, tem que ter contato com outra coisa para ter efeito. Eu até coloquei uma palavra nova, solzinho, com S-A-L, solzinho, não é bom para nada. Você não foi salvo? Você não foi salvo? A Bíblia diz, Jesus não falou que, por favor, discípulos que responderam a minha chamada para ser salvo, para me seguir, por favor, tenta de ser sal da terra. O que ele falou? Vocês são. Foi por essa razão que eu salvei vocês, para ser sal da terra. Mas para não se separar da terra e ser sozinho, mas para infiltrar o mundo. E não sozinho também. Quando você pede sal, e você vai comer, você tem que ter sal, eles dão um sal, você pega, chama grão, o sal, um pedacinho só. Não, você joga bastante. Porque um grão, não sei se chama grão, mas um pedacinho, não é bom. Não faz nenhuma diferença. Mas junto com outros, faz uma grande diferença. Uma igreja não funciona se uma pessoa só está fazendo o trabalho de sal na terra. Não funciona. Tem que ter a igreja inteira funcionando. Jesus falou no plural, vocês são sal. E nós temos que, trabalhando junto, influenciar o mundo para o bem. Esse é um trabalho para nós hoje em dia. O mundo está um lugar difícil.
O mundo é um lugar corrupto. O mundo é um lugar de mau gosto. E está ficando cada dia pior. Mas com um pouco de sal, pode ser gostoso. Pense na sua vida sem Jesus. Você passa as mesmas dificuldades que todo mundo passa. Aqui em Caraguatatuba, você tem um lugar especial onde não chove? Não, chove em todo lugar. Tem dificuldades, tem tragédias. Mas com Jesus, a gente aguenta. É melhor. É gostoso até. Sem Jesus, é horrível. Não tem esperança. Não tem razão de viver. Mas com Jesus, é gostoso. Ele diz que eu quero que vocês levem essa mensagem para o mundo. Porque o mundo é difícil. O mundo não tem sabor. O mundo tem coisas que você gosta, mas depois, um pouco tempo, perde o valor. Muda ao seu redor o mundo das pessoas. Traz um sabor dentro desse mundo. Da maneira que você fala. Da maneira que você ajuda as pessoas. Da maneira que você vai orar para as pessoas. Faz uma coisa na vida dos outros que vai ajudar eles a sentir melhor. Traz um sal na vida das pessoas. Em Colossenses capítulo 4, agora no Novo Testamento, Colossenses capítulo 4. O Paulo falando para a sua igreja, uma igreja, explicando um pouco mais sobre o que Jesus ensinou. Em capítulo 4, versículos 5 e 6. O Paulo fala para esses membros, como está falando para nós hoje à noite. Ele diz, sejam sábios no procedimento para com os de fora, aqui na terra, né? Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu valor seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Nesse mundo nós ouvimos tanta coisa errada. Você sai nas ruas, você dirige no trânsito, você entra no seu lugar onde você trabalha, às vezes ouve tanta coisa mal. Jesus, quando você conversa com alguém, conversa. Use a sua conversa temperada com sal, para melhorar a situação. Tem pessoas que só criticam, só condenam. O mundo está cheio disso. Deus quer que nós sejamos pessoas diferentes. Sal da terra. O que sal faz? Faz a vida um pouco melhor. Mas se a sua vida é sempre reclamando, como nós falamos na escola dominical, sempre não está satisfeito com nada, você vai acabar falando isso para o mundo. Por isso Jesus gastou as primeiras 7 bem-aventuranças. Seja isso, para que quando você entra na terra para influenciar, vai influenciar para o bem. Cuidado com o jeito que você fala. Se você fala da mesma maneira que o mundo fala, Deus não tem razão para você ficar aqui, que não está fazendo uma diferença. O mundo está cada ano, cada dia, rejeitando mais e mais da palavra verdadeira de Deus. Hoje em dia tem a Bíblia. Eu não sei por quantos anos em seguida a Bíblia é o livro mais vendido em todo lugar no mundo. Mais pessoas compram as Bíblias hoje do que qualquer outro livro. E ainda é o livro mais mal entendido, mais abusado em todo lugar no mundo. Todo ano cresce outras coisas. O cristianismo está diminuindo. Os islâmicos, especialmente os extremistas que estão tomando conta do mundo todo dia, estão fazendo coisas horríveis no nome do seu Deus. O mundo está está ficando cada dia pior. O sal conserva. O sal vai preservar o que está bom. Mas nós temos que entender a Bíblia.
nós temos que continuar pregando as verdades. Nós não podemos usar a Bíblia para manipular uma situação que seria melhor para mim. Nós temos que continuar como sal da terra para pregar a verdade da Bíblia, para conservar a união, as verdades da Bíblia até Jesus voltar. Essa é uma coisa principal para sal da terra, que nós devemos fazer. Por isso nós temos que estudar, nós temos que aprender, nós temos que entender, interpretar e aplicar em nossas vidas. Porque nós somos únicas pessoas, a igreja de Cristo, que vai conservar a palavra de Deus pura até o fim. E isso é uma grande responsabilidade que nós temos. As pessoas que nascem de novo, as novas criaturas em Cristo, bebês em Cristo, entra no mundo de cristianismo, às vezes com várias doenças, feridas do seu passado. E a sal da terra tem que saber como cuidar, como esfregar com sal para não deixar aquele ferida crescer. Nós devemos entender como cuidar um nenê recém-nascido. Nós devemos entender como discipular, como treinar, como amar, como colocar nos panos para não ficar machucado espiritualmente. O sal da terra, as pessoas que são a sal da terra, sabem com as suas ações, como o seu amor, curar e ajudar as pessoas que estão machucadas. Em cada oferta, Deus mandou pôr sal. As ofertas representavam a oferta única de Jesus Cristo. Sua oferta com sal. O sal do céu. Ofereceu o mundo uma vida melhor. Uma vida abundante. Uma vida preservada eternamente. Sem corrupção. Essa que nós devemos levar para falar para esse mundo. Quando nós entramos pela fé, essa aliança com Cristo, a aliança da nossa salvação, é uma aliança de sal, que nós devemos entender que nós não temos como desistir, nós temos que permanecer fiel até o fim. É fácil ver que a parte maior sobre todos esses usos, todos esses 14 mil usos de sal, hoje em dia, cada um significa que o sal tem uma influência em outras coisas. E isso realmente é que nós temos que aprender hoje à noite. E a sua vida está influenciando outras pessoas para o bem ou para o mal. Mais uma coisa sobre sal que eu quero mencionar, que também na época de Cristo, do Império Romano, como eu falei que o sal era uma coisa muito valiosa, não era tão fácil ter sal. Com os navios explorando outros lugares do mundo, até para guerrear com outros lugares, e as pessoas entrando nesses navios tinham que ter sal para a comida. Para os soldados que andavam para uma cidade para outra, o sal era necessário, porque ele tinha que trazer a sua própria comida. E a sua comida tinha que durar vários dias, até talvez semanas. E se a comida estragou, eles não tinham nada para comer. E nada para comer, o soldado fica fraco. E o soldado fraco morre. Então sal foi essencial na vida dos soldados. Uma coisa interessante que eles receberam como parte do dinheiro que receberam como soldado, eles receberam uma parte em sal. Aqui é R$200 e um pacote de sal. Se eles não receberam sal na mão, eles receberam um dinheirinho especial para eles comprar
sal. Não podia usar para comprar outra coisa, era só para comprar sal, porque era tão importante para o soldado. Tem uma frase nos Estados Unidos que hoje em dia não é muito conhecido, mas começou mais ou menos 100 anos atrás, que essa frase diz assim: uma pessoa é digno do seu sal, worth your salt. Foi uma frase usada muito. Digno, ou se uma pessoa não era pessoa boa, ele não é digno do seu sal. Porque foi assim os soldados. Um soldado bom, ele era digno do seu sal. E se não, ele não era digno. Na palavra sal, na palavra de eles receber uma porção do seu salário em sal, chama no latim salarium. Salarium. Tem uma palavra que é quase igual a isso hoje. Salário. A palavra salário vem da palavra sal. Porque sal era tão valioso. E você hoje? Você é digno do seu sal diante de Deus? Você é digno de receber esse mandamento, esse privilégio de Cristo para ser o sal da terra? Você está influenciando corretamente, perseverando a verdade sobre a Bíblia, ajudando as pessoas para fazer as suas vidas melhores, falando sobre a aliança de sal que Jesus oferece, uma vida eterna, perpétua, nunca vai parar, para qualquer pessoa que vai deixar as suas próprias intenções, arrepender dos seus pecados, morrer para si e humildemente receber Jesus como Salvador. Você está contando, como diz em Colossenses, aproveitando cada oportunidade, mas não falando para condenar, não falando que como você é salvo, você é melhor do que outras pessoas, mas o seu falar temperado com sal, para ser mais fácil a pessoa receber. Você está digno do seu sal? Voltando para Mateus 5, no final, Jesus nos dá um aviso importante. Mateus 5 de novo, voltando para o versículo 13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servia para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Hoje em dia, o sal que nós temos é uma coisa purificada pelas químicas e tal. Mas naquela época era natural, veio da terra, com outros elementos misturados junto. E às vezes, por várias razões, o sal perdeu o seu sabor. E quando esse sal perdeu o sabor, você não podia jogar em qualquer lugar, porque jogava no campo, ia matar ainda a plantação. O que eles fizeram com o sal que não tinha mais sabor, mas ainda tinha um poder, eles jogavam nas ruas. Por quê? Porque endureceu o chão e servia como tipo calçada. Jesus está dizendo, se você perde o seu sabor, se você perde a sua influência, se você perde a razão, você não é digno para nada. Nem na casa de Deus. Ele está falando para discípulos, para seus próprios discípulos, os seus apóstolos. Se você perde o poder, a influência do ser sal, que vai influenciar bem esse mundo, para mim, eu não preciso mais. Joga na rua e deixa os homens pisar em cima de você. É um aviso muito, muito sério. A palavra que Jesus usou, que é traduzido no NVI, sem sabor, e nas outras traduções, insípido, é a palavra que significa tolo. Isso também é interessante. Tolo.
Tolo na época da Bíblia foi uma palavra forte. Em Salmo 14, versículo 1, diz que o tolo diz no seu coração: não existe Deus. Como uma pessoa, um discípulo, pode chegar a ser um tolo assim? Simplesmente desprezando as coisas de Deus, simplesmente não levando a sério os mandamentos de Deus, simplesmente não aproveitando a vida que tem em Cristo. E com o tempo, essa pessoa pode se tornar até insípido, sem sabor e um tolo. Essa palavra no grego é morano, onde vem a palavra em inglês moron, que significa idiota. E Jesus está falando isso para nós. Você tem tudo. Vocês são a sal da terra. Você tem vida eterna. Não jogue isso fora. Não seja um idiota. Continua fazendo o que eu chamei vocês para fazer. E esse é um aviso que nós devemos levar muito sério em nossas vidas até hoje. Tem muitas pessoas que não levam a sério. Use a palavra de Deus para seu próprio lucro. E o Paulo falou isso que até na época da Bíblia começou. E está piorando hoje. Tem coisas que acontecem hoje no nome de Deus que são ridículos. E quando nós começamos a ridicularizar a palavra de Deus, nós somos tolos. Nós somos palhaços. E assim nós não merecemos nada, nós não podemos ser usados por nada, e Deus vai nos jogar na rua. Não deixe isso acontecer com a sua vida. Continua ser o sal da terra. Pensa na sua vida. Pensa das oportunidades que você tem para fazer uma diferença na vida de alguém. Todos nós temos. Paulo diz: não perde nenhuma oportunidade. Ser sábio. Isso é nossa chamada. Isso é nosso discipulado. Nós temos que ser assim e ensinar as pessoas a ser assim. Muito mais fácil ensinar outra pessoa a ser assim quando eles podem ver em você que você é assim. Vamos ser a sal da terra. Enquanto nossa equipe de louvor vem aqui hoje à noite, vamos entender que Jesus nos chamou para ser os seus discípulos. Nós não somos discípulos de ninguém aqui nessa terra. Nós somos discípulos de Cristo. Ele é o mestre. Ele quer que nós, como discípulos, ensinar outras pessoas, não ser os nossos discípulos, mas eles ser os discípulos de Cristo. O que acontece hoje muitas vezes que uma pessoa, um pastor vai ensinar alguém a ser um discípulo dele. Mas não é assim. Nós ensinamos a ser discípulos de Cristo. Jesus não nos chamou para ser discípulos para apenas escapar os tormentos do inferno. É um discípulo para ser um sal da terra. Isso veio junto com nossa salvação. Isso veio no pacote de salvação. A aliança que você fez com Jesus, a aliança do sal, para você ser a sal da terra. Então, a nossa responsabilidade é enfrentar esse mundo que está sendo cada dia mais corrupto e faça uma diferença. Leva essa palavra pura para purificar o mundo corrupto. E quem vai fazer isso? Somente os discípulos. Somente os discípulos que choram quando peca. Sente o peso do seu pecado e causa você arrepender para nunca mais cometer o mesmo erro. Somente as pessoas que são mansos para receber o plano de Deus. Somente para os justos. Somente para os santos. Para os puros. Somente para aqueles que dependem em Deus. Somente para os pacificadores. Essas pessoas vão fazer uma diferença nas vidas dos outros. Se você está aqui hoje à noite
já recebeu Jesus como seu Salvador, mas ainda não tornou-se esse tipo de pessoa, por favor, faz uma decisão, porque tudo que a gente faz começa com uma decisão. Toma a decisão hoje à noite para realmente não querer ser, mas ser. Tem pessoas que estão estudando como ser discípulo a vida inteira, nunca chega a ser discípulo. Imagina, na nossa escola nós temos professores, imagina a pessoa vai na faculdade para ser professora, e nunca sai. 10 anos, 15 anos, 30, fala, eu quero ser professor, tá na faculdade o resto da sua vida, seria uma coisa muito estranha. Tem que chegar um dia em que você termina a lição, aprende tudo e põe em prática. Já chegou esse momento por muitos de nós. Já chega, nós já aprendemos a ser discípulo. Vamos viver, vamos ser sal da terra. E assim vamos deixar alguém andar do lado, ensinando desde o começo, como eles também possam ser sal da terra. Hoje à noite, talvez você nunca conheceu Jesus como seu Salvador. Esse momento para você, para arrepender, para entender que tem algo mais importante do que a minha vida. Tem algo mais importante do que o que está acontecendo aqui ao meu redor. Tem uma necessidade grave, porque o mundo está piorando todo dia e nós nem sabemos o que vai acontecer. O momento é agora para tomar decisão eterna. Se você nunca tomou, aproveite esse momento hoje para de verdade receber Jesus como seu Salvador. Como você sabe se você é salvo ou não? Você vive a vida cristã. Porque uma vez que você recebe Cristo como Salvador, o Espírito Santo começa a fazer essa obra para transformar a sua vida. Se a sua vida não transforma, é porque não tem o Espírito Santo dentro. Toma a decisão hoje à noite. Diz, estou cansado de permanecer na faculdade cristã, eu quero ser um discípulo. E vive como o sal da terra. Vamos ficar em pé, por favor. Vamos cantar essa música. Enquanto nós cantamos, deixe o Espírito Santo procurar no seu próprio coração para ver o que é necessário para você fazer. E faça. Não tem que fazer uma grande declaração. Fala com Deus. Pede para que Ele ajude você a entender exatamente o que Ele quer de você. E Ele vai. Vamos cantar.